Olá, espero que estejam bem. O meu canal é Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Dos meus 55 anos de existência nesta terra, 47 anos foram vividos nesta instituição religiosa, a Congregação Cristã em Portugal. Por isso, eu tenho a vontade de falar sobre a Congregação Cristã em Portugal. Não falo das outras dominações porque não frequentei as outras dominações, mas sim a Congregação Cristã em Portugal. E o que abordo aqui, os assuntos que eu abordo aqui são assuntos que eu tenho conhecimento e falo com conhecimento. Não falo só por falar, não. Não porque tenho um canal e apetece-me falar, não. Faço referências a certas atitudes que os seus líderes têm vindo a tomar nesta mesma instituição religiosa que é a Congregação Cristã em Portugal e até a nível mundial. Quero aqui salientar que de todos os vídeos que tenho vindo a relatar os acontecimentos relacionados com a Congregação Cristã em Portugal, quero aqui fazer referência de que existem pessoas muito boas nesta mesma instituição. Infelizmente, cada vez há menos, mas há. Elas existem e estão lá. Tenho lá pessoas que são minhas amigas, continuam com amizade, nada ficou afetado, porque eu respeito o facto de elas continuarem lá e estarem a exercer a sua fé nessa mesma instituição religiosa que é a Congregação Cristã em Portugal. Conforme também elas me respeitam pelo facto de eu ter entregue o meu ministério de musicista e de ter deixado de frequentar esta mesma instituição religiosa que é a Congregação Cristã em Portugal. Portanto, há respeito de parte a parte. Mas isso não invalida que eu dê a minha opinião e que relate vários acontecimentos dos quais eu tive conhecimento na época em que frequentei a congregação. Factos esses que muitas das vezes eu não concordei, dei a minha opinião, e depois constatei que o melhor seria ficar calada porque não valeria a pena dar a minha opinião a pessoas que não estão abertas a sugestões e a ouvir o que os outros pensam e o que os outros sentem. Neste caso, a minha pessoa, mas eu tenho conhecimento de que outras pessoas também começaram a ter a mesma atitude que eu, que era preferível ficar calada do que estar a falar para uma parede. Portanto, aqui ao referir que há pessoas muito boas na congregação, seja com ministério ou sem ministério, quero aqui salientar este pormenor. Há, graças a Deus, há. Porque se não fosse assim, também existirem algumas pessoas. Não tenho dúvidas que a Congregação Cristã em Portugal e mesmo pelo resto do mundo já teria sido exterminada pelos próprios líderes que neste momento estão à frente desta instituição religiosa. Posto isto, e começando já a falar sobre o assunto de ministérios que são mal distribuídos ou então que não estão bem, as pessoas que são colocadas nesse ministério não foram escolhidas com a vontade de Deus nem com o dom que está no seu coração. E nós sabemos que é esta a triste e dura realidade que tem vindo a assolar a congregação cristã. Não falo só de Portugal, mas a nível mundial. E todos nós estamos a ter a noção da realidade disto mesmo. Por exemplo, aqui em Portugal, se a situação da congregação estava já mal com o anterior líder,
o anterior presidente dos anciães e que já faleceu, convinhamos que com a presidência e a liderança deste novo ancião que está a gerir todo esta instituição religiosa, claro está, em companhia de outros anciãos mais velhos, quero dizer que esta gestão está a ser catastrófica e que, com certeza, não sei durante quanto muito mais tempo isto vai durar. A congregação cristã em Portugal tem um presidente de anciães que não tem pulso sobre os problemas que surgem nesta mesma instituição. É um presidente ausente, ausente não fisicamente, mas nas suas atitudes, na sua postura, no seu exemplo como homem de Deus. E quando me refiro aos líderes, não me refiro à sua vida pessoal, porque aí eu não tenho nada a referir, porque eu desconheço. Mas em relação à função de responsáveis máximos da instituição religiosa, eu posso dar a minha opinião porque tenho conhecimento de vários assuntos. Assuntos que levam a pensar que a congregação está a ser uma empresa mal gerida. Espiritualmente e até materialmente está a ser mal gerida. A sua gestão está a ser muito catastrófica. Acreditem que está. Porque já há muitos anos atrás, há cerca de 20 anos mais ou menos, que vimos a ter conhecimento que os lugares que são dados a certos homens e a certas mulheres, neste caso às mulheres a nível da música e da obra da piedade, e aos homens como responsáveis, como anciães e diáconos e até cooperadores e cooperadores jovens e menores, portanto, nesse leque, e até como encarregados da música. Mas principalmente como anciães, tem vindo a acontecer que é tudo por amizades, compadrios e por conveniências. Deixou de haver a parte espiritual de se escolher realmente com espiritualidade, buscar de Deus e saber se era da vontade de Deus que aquela pessoa fosse ocupar aquele lugar. Por vezes dá-se lugares a pessoas para que não venham a incomodar outros e que fiquem naquele lugar. Vou aqui dar o exemplo do que aconteceu há uns anos atrás na Igreja de Bom Jardim. A razão por que eu falo na Igreja de Bom Jardim, falo porque foi a minha comum durante muitos anos. E eu tenho conhecimento disto porque as pessoas intervenientes conversaram comigo e não só comigo. Houve várias pessoas que ouviram estes desabafos. Portanto, eu estou à vontade de falar aqui e de expor aquilo de que foi falado. Não foi pedido segredo, porque se fosse pedido segredo, acreditem que eu não estaria aqui a expor este assunto. Mas como eu estava a referir, e para dar o exemplo daquilo que quero falar neste vídeo, e vocês chegarem à conclusão e à compreensão do meu pensamento. Como eu estava a referir, há cerca de 20 anos atrás, mais coisa, menos coisa, mais ano, menos ano, quando o irmão José Batista do Nascimento faleceu, foi colocado na Igreja de Bom Jardim 2 anciães mais velhos, que aliás, na Igreja de Bom Jardim só eram colocados os anciães mais velhos para estar à frente na sede da Congregação Cristã em Portugal. Mas estes 2 irmãos, houve uma determinada altura que foi necessário colocar um cooperador de jovens e menores. E o que foi feito foi, aliás, a seleção que quiseram fazer foi através de, numa mesa de jantar ou de almoço, chamaram 2 músicos da Igreja de Bom Jardim
e um deles, por acaso, é agora o novo diácono da Igreja de Bom Jardim, mas que na altura era um músico. Portanto, foi esse e outro músico, em que lhes foi perguntado se eles aceitariam ser cooperadores de jovens e menores na Igreja de Bom Jardim. E isto quem me contou foi este mesmo diácono, mais novo da Igreja de Bom Jardim. Ele mesmo me disse que se recusou a aceitar esse cargo. Nem ele, nem o outro músico aceitaram. Porque estranharam que com certeza as coisas fossem feitas daquela forma. Acredito que tenham estranhado essa forma de angariar ou de levantar novos servos de Deus para servir nesta instituição religiosa, a Congregação Cristã em Portugal. Ou então, acredito que também não fosse o ministério que principalmente este diácono almejava. Mas vejam só a forma como são feitas as atribuições de ministério. E aqui quero fazer referência que na altura os dois anciãos que estavam no Bom Jardim já faleceram. Um deles, o irmão Fernando Martins, um homem muito rígido na doutrina. Muitas organistas ficaram sem ministério por simplesmente acertarem as pontas do cabelo. Ou então porque namoravam ou começaram a namorar com alguém que não era crente. Isso, infelizmente, em Portugal aconteceu muito. E a muitas organistas de ficarem sem ministério por namorarem alguém que não era crente. Mas que depois, mais à frente, se converteram à congregação, aos parâmetros da Congregação Cristã em Portugal. Se de coração ou não, isso já não me interessa, nem me diz respeito. Mas este irmão Fernando Martins, que todos conhecem, era um homem muito, muito rígido. Muitas almas ficaram a sofrer com a rigidez da doutrina que ele impôs. E o outro era o irmão Armando, que era ancião nas Devesas e que veio para o Bom Jardim. E eu digo, por parte deste irmão Armando, eu sempre nutri um grande carinho, um grande respeito por este homem, porque era um homem simples, humilde, dotado de uma simplicidade que acredito que muitas das vezes nem ele próprio se dava conta daquilo que estava a fazer, porque realmente era muito simples. E foi com estes dois anciãos que tudo isso aconteceu, que quiseram abordar estes dois músicos para serem colocados, um deles para ser colocado como cooperador de jovens e menores. Quiseram ver qual deles iria aceitar. Nenhum deles aceitou. E foi, creio que nesta altura, nesta época, talvez pouco antes, que foi levantado o diácono mais velho do Bom Jardim. E este diácono do Bom Jardim foi levantado para diácono porque havia uma certa pessoa que já tinha ministério e que não convinha que este diácono fosse, por exemplo, para cooperador ou para cooperador de jovens e menores ou até mesmo para ancião. Portanto, já começou aí as coisas a serem feitas desta forma, a travar certas pessoas para que não atingissem certos ministérios, neste caso de ancião. Porque esta pessoa que travou este diácono mais velho do Bom Jardim estava com a ideia e a percepção de que iria ser ancião do Bom Jardim. Só que as coisas correram mal para o lado dele, não é cooperador nem do Bom Jardim, nem é ancião. É cooperador numa outra igreja, muito perto aqui da cidade do Porto. Pois bem, já nessa altura eu fiquei, sinceramente, indignada pela forma como já estavam a fazer todas estas coisas, todas estas panóplias, todos estes angariar de pessoas. E porque tudo isto foi sugerido por esse tal
cooperador de adultos. Mas, e a questão é que quando se levantam as pessoas para travar certos caminhos, ou para que os seus caminhos fiquem limpos, vem-se a cometer os erros de aptidão para o cargo que as pessoas estão a exercer. E aqui eu digo, muito sinceramente, e até já cheguei a referir a este diácono mais velho do Bom Jardim, que eu disse-lhe que ele não tinha dom para diácono. E não tem. É um ministério que é forçado. É um ministério que ele não cuida das almas que estão paradas. É um ministério que ele exerce, mas que não está a dizer a cara com a careta. O ministério deste diácono seria de ancião. E o mais engraçado, que não tem graça nenhuma, é que todos nós sabemos que o diácono não se deve levantar na sua igreja comum para expor a palavra ou até mesmo para atender os cultos. Mas este diácono levanta-se com a palavra na sua igreja comum, que é o Bom Jardim, e noutra igreja que é Gervide, onde ele também atende a igreja de Gervide. Portanto, aqui é um bocado confuso. Então há um ensinamento em que diz que os diáconos não devem se levantar com a palavra e nem devem de atender o culto, ainda vá que não vá, mas expor a palavra não, porque eles têm conhecimento da vida da Irmandade, das necessidades que há na Irmandade, dos problemas sociais que há na igreja em relação à prezada Irmandade. Mas agora aqui eu estou a chegar à conclusão. Este diácono pode se levantar com a palavra e pode até presidir os cultos, porque realmente ele não visita a Irmandade. Ou visita só alguns, se calhar aqueles que lhe convém. Esta é a verdade. E quem quiser ir ao Bom Jardim e perguntar, o Bom Jardim tem diácono? Agora tenho um mais novo, portanto são 2. Mas antes de ter, não se via o diácono. Chegou à quinta-feira à tarde, este mesmo diácono ir presidir outros cultos de igrejas bem perto aqui da cidade do Porto, como por exemplo o Rio Tinto, mas deixava a sua igreja sem diácono. Até que teve que ser colocado um diácono de outra igreja para dar assistência. Mas este diácono é por hábito e é-lhe pedido, até mesmo pelo ancião presidente da Congregação Cristã em Portugal, através dele, é pedido para que este diácono vá fazer os cultos ou atender os cultos noutras igrejas. O Ministério de Portugal está assim tão mal que não tenha ninguém, ancião, cooperador ou até cooperador de jovens e menores, que possam ir atender os cultos, mesmo que seja durante a semana e até ao fim de semana. Não há ninguém disponível. Mesmo que os gastos de despesas de transporte e alimentação sejam pagos pela congregação, a quem assim se dispor a ter essa benéfica. Há aqueles que vão viajar e que não pedem nada que seja pago pela congregação. Mas há outros que a congregação paga o combustível, a alimentação e até, se calhar, o desgaste do próprio veículo. Isso até é justo, porque se o irmão não tiver necessidade, ou aliás, não tiver possibilidades de pagar. Realmente a Congregação Cristã em Portugal está muito, muito mal, porque ser diáconos a atender os cultos começa a sentir-se uma decadência, uma grande decadência. E o facto de haver muitos servos
com várias igrejas, ou aliás, um servo, um ancião com várias igrejas, também começa a ser preocupante. Há ancião que tem 5 ou 6 igrejas para atender. Não há mais ninguém para atender. Não há cooperadores de adultos, não há cooperadores de jovens e menores. Será que querem todos ter o monopólio das igrejas e saber como é que está as coisas? E depois é assim, há os ensinamentos, mas que depois não executam. O próprio ministério, os próprios anciãos mais velhos, que são eles que implantam todas estas regras, eles depois não cumprem. Então, para que se gasta tanto dinheiro nas reuniões gerais de ensinamentos, quando depois não se cumprem com esses requisitos? Eu aqui quero aproveitar para sugerir ao senhor ancião, presidente dos anciães, e a todo o coletivo dos anciãos mais velhos, que ponderem, se calhar, a este diácono mais velho do Bom Jardim, de o colocarem como um ancião. Porque ele, no fundo, não exerce o ministério de diácono, convenientemente, como um diácono tem que exercer. Então eu sugeria que o ministério dos mais velhos, quem diz este diácono, outros que estejam nas mesmas condições, não sei se haverá, ou se será caso único este do Bom Jardim, que colocassem este diácono mais velho como ancião. E assim, com mais tranquilidade, poderia viajar para tudo quanto era sítio para atender os cultos da Santa Congregação Cristã em Portugal. E também quero aqui sugerir uma outra coisa. Já que o Espírito de Deus se ausentou de vós, o Espírito da revelação, Deus já não está no vosso meio e já há muitos anos que há os compadrios dos ministérios em que vocês dão ou é a familiares ou então àqueles amigos que vocês têm uma certa inclinação de amizade, de afetividade e porque concordam com tudo, são vossos vassalos que fazem o amém com a cabeça, prestam-vos vassalagem. Eu queria aqui sugerir uma coisa, façam testes de aptidão, aqueles testes psicotécnicos, para saber qual é a aptidão certa, o ministério certo que eles devem exercer. Porque se dá o caso deste diácono mais velho do Bom Jardim. Eu agora tenho que dizer assim porque há outro diácono, não é? O mais novo. Portanto, mas este diácono mais velho, em que o seu dom é estar no púlpito, a expor a palavra, a dar a palavra. Eu acho que vocês estão a perder um excelente orador, um excelente ancião, pelo menos que gosta de viajar. Tem dom para viajar também. E já agora, eu gostaria de saber aqui uma coisa. Será que o diácono mais novo do Bom Jardim, será que foi da mesma forma, da forma que ele foi agora levantado, foi da mesma forma que há uns anos atrás, quando ele foi abordado para ser cooperador de jovens e menores, será que foi a mesma forma? Foi assim que vocês o abordaram numa mesa, num jantar ou num almoço, e o convidaram para ser diácono? Porque é o Espírito Santo da mesa, o Espírito Santo da glutice, que agora impera nas revelações dos ministérios a quem dar. Não pensem que estou só a atingir o Bom Jardim. Eu, falando do Bom Jardim, estou a atingir outras igrejas que estão na mesma situação e que muitos sabem. Muitos sabem e se estão a sentir compreendidos e a dizer sim, a irmã Laurinda ou a Laurinda está a falar uma coisa que também está a acontecer noutras igrejas.
em que é os compadrios, o pagar de viagens para determinados sítios, para se depois obter ministérios. É ou não é? Estou quase como um inscrito meu, o meu querido António, diz, é ou não é? Sugiro todas estes apartes ao Santo Ministério de Portugal dos Mais Velhos, inclusive ao Presidente dos Anciães, já que é muito solícito a pedir ajuda a este diácono mais velho para que vá atender outras igrejas. As coisas estão a ficar muito más na congregação cristã em Portugal. Está a haver falha de mão de obra. Ou vocês começam a pagar com o cartão corporativo, ou então eu não sei onde é que isto vai parar. Meus queridos, desejo-vos a todos um bom Natal. E já agora, a senhora Presidente dos Anciãos Mais Velhos, por que não dar como prenda de Natal a este diácono da Igreja do Bom Jardim e de Gerbide o presente dele ser ancião? Esta minha sugestão tem mesmo a calhar na altura natalícia, né? Era uma prenda excelente no sapatinho deste diácono. Meus queridos, um bom Natal, tudo de bom. Não vos vou amassar nestes próximos dias, porque vamos desfrutar do Natal. Tudo em família, aproveitem para ser felizes, convivam e vamos viver esta vida, porque esta vida são 2 dias e este já está na conta. Fiquem bem, até à próxima.